Essa é a terceira aula do nosso curso de Algoritmos e Linguagens de Programação do Projeto HALAG. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre condicionais e funções. O que são funções? Na escola a gente aprende matemática que funções é uma relação entre elementos de dois conjuntos. Ela tem algumas regras. O primeiro conjunto que a gente chama de conjunto domínio. Todos os elementos dele têm que estar relacionados aos elementos do conjunto imagem. E cada elemento do conjunto domínio só pode estar relacionado a apenas um elemento do conjunto imagem. A gente tem aqui, por exemplo, um exemplo, f de x igual a y. X é um elemento do conjunto chamado domínio, e é o que a gente vai chamar aqui de entrada, e y é um elemento do conjunto chamado imagem, que é um conjunto dentro do contradomínio. Quem fez faculdade de exatas ou estudou um pouquinho mais de matemática sabe que existem funções que têm o conjunto domínio não tem elementos únicos, eles são pares ordenados, ou seja, você tem duas variáveis de entrada para uma variável de saída, que é o caso aqui, uma função de x e y. E essa função aqui, nesse caso, ela serve para desenhar uma semi-esfera. Bom, a gente pode dizer então que uma função na matemática ela é um elemento que pega um conjunto de operações que pega valores de entrada, trabalha em cima desses valores e dá um valor de saída. Por exemplo, a função que a gente demonstrou anteriormente, f de x e y, ela pega o valor de x, o valor de y, eleva o valor de x ao quadrado, eleva o valor de y ao quadrado, soma esses dois valores e depois tira a raiz. Ou seja, é um processo bem definido, ela tem um algoritmozinho para resolver. E em programação é a mesma coisa. Funções em programação são pequenas rotinas. Elas podem receber valores de entrada, variáveis de entrada. Elas trabalham um conjunto de valores e podem emitir uma saída. A diferença da matemática para a programação é que as funções em programação elas podem receber entradas, nem todas recebem entradas, elas podem fornecer saídas diretas. Nem todas as funções vão fornecer uma saída direta. Enquanto na função matemática ela sempre vai ter uma entrada, que é o x, o y, o z, e ela sempre vai ter uma saída, que é a função daquilo. Bom, como é que se chama uma função? Você usa uma função? Quem fez os exercícios da aula anterior usou a função type, que diz qual é o tipo da variável. O processo é o mesmo. Deixa eu abrir aqui o Python Idle. Vamos chamar uma função que é bastante usada em curso de programação. É uma função bem útil, é a função chamada print. Essa função print ela pode receber strings, valores ou variáveis dentro dela. Vamos colocar aqui uma string HALAG. Ela pega esse valor então e ela imprime na tela. Se eu fizer uma variável aqui a igual a 10, ela vai imprimir o valor de A. A igual a lista 1, 2, 3, 4, 10. Ou seja, ela é uma função que recebe uma entrada, mas ela não exibe uma saída direta. Eu não posso atribuir ela a uma variável. Por exemplo, vou colocar t aqui igual a print. O valor de t vai ser none, ou seja, não vai ter valor definido. Ele não imprime nenhum valor. Eu vou colocar aqui type t. T não tem nenhum tipo. T mais 1. Ele não consegue fazer essa soma porque t não tem nenhum valor. Ou seja, a função print ela recebe uma entrada, mas ela não retorna nenhum valor de saída. A função print ela é uma função nativa do Python. Você pode chamar, assim como a função type,
e várias outras funções, você pode chamar ela sem nenhum problema. Já está incluída. Algumas funções, no entanto, você precisa importar. Por exemplo, se eu quiser saber o seno de 30, ele não conhece essa função seno, mas a função seno existe em Python, existe dentro de um módulo chamado mat. Eu posso importar esse módulo usando o comando import mat. E aí eu posso usar essa função. No caso, eu tenho que dizer que essa função está dentro do módulo mat. Então, mat sim, que é de seno, 30, e ele calcula aqui o seno. Não é o seno, se eu não me engano, esse aqui não é o seno em graus, é o seno em radianos, então tem que fazer algumas mudanças aí para você obter o seno em radianos, mas o processo é esse. Tem a função, tem também aqui, por exemplo, a função time, que ela diz o tempo que o seu programa está rodando, o tempo que o sistema está ligado. Você não consegue chamar, você tem que importar o módulo dela que tem o mesmo nome, time.timer, e aí você consegue usar a função. Você pode importar funções específicas de um módulo. Nesse caso, você coloca, vamos importar a função random, ela gera um número aleatório. Vocês podem ver aqui que, deixa eu dar uma ajeitada aqui no IDLE. Vocês podem ver que ela sozinha não existe, mas eu vou importar ela do módulo. O módulo tem o mesmo nome também. From random, import. Importou a função, essa função random do módulo random. Agora eu posso usar ela. Opa, aqui digitei errado. Vocês podem notar uma diferença. Eu não escrevi random.random nesse caso. Quando você importa apenas uma função, você não importa o módulo todo, você não precisa, você não pode apontar o módulo. Ele não vai reconhecer isso. Ele não entende o que isso quer dizer. Quando você importou só uma função, ele pega só aquela função. Você não tem que endereçar aquilo para o módulo. Quando você importa o módulo inteiro, você tem que escrever o nome do módulo, ponto, o nome da função que você está usando. Aqui tem alguns exemplos, eu fiz, inclusive dando o mesmo erro. Outra coisa interessante de observar é que a gente usou aqui a função time, por exemplo, que é uma função que não recebeu nenhuma entrada, mas ela exibiu uma saída. Eu posso armazenar, por exemplo, D numa variável. Que é uma variável float. A função handle também, ela não recebeu nenhuma entrada, ela pode receber entradas, mas não é necessário. Aqui eu não usei nenhuma entrada. E ela também retorna um valor que pode ser armazenado numa variável que vai ter um tipo. E a gente chamou também a função seno. A função seno é uma função que recebe a entrada e dá uma saída. Bom, da mesma forma que você pode chamar uma função, você pode importar uma função, você pode, é claro, criar uma função. E isso é uma das coisas mais básicas na programação. Você não consegue fazer nenhum programa muito complexo se você não souber criar funções. Elas são uma estrutura essencial na programação. Elas facilitam bastante. E se não forem essenciais, elas pelo menos facilitam bastante o trabalho do programador.
Como é que faz para criar uma função? No caso do Python, aqui usando o idle, se você estiver usando outro ambiente de programação, você pode procurar. Basicamente, você você vai digitar o código em Python e salvar o arquivo com .py. Você pode fazer isso no editor de textos do Windows, por exemplo. Eu posso chegar aqui no bloco de notas e aqui eu faço uma função qualquer. E depois é só salvar esse arquivo com a extensão py. Mas para quem está usando o Python idle, é só pegar e colocar arquivo, novo arquivo, ele já vai abrir um arquivo em branco para você escrever seu código. E como é que é isso? Você vai escrever a sua função ali, esse arquivo py, ele pode ser um programa em Python, ele pode ser uma função em Python, ele pode ser várias funções e servir como um módulo também. E como é que é a estrutura de uma função? Quando você vai fazer uma função, primeiro você tem que declarar que você está fazendo uma função. E você faz isso com essa palavra-chave, esse def. Depois você coloca o nome da função. E depois, entre parênteses, você vai colocar as variáveis que sua função vai receber. Uma coisa importante, não confundir essas variáveis com as variáveis que estão no programa, as variáveis que estão fora da função. Eu posso ter um programa que tem uma variável chamada soma, por exemplo. E aí eu posso, no início desse programa, definir uma função que tem dentro da variável de entrada aqui soma. Ele não vai pegar automaticamente aquela variável chamada soma e colocar aqui dentro. Isso aqui é só para ele saber. Essas variáveis aqui vão ser usadas apenas internamente na função. Elas não têm influência fora da função. E toda vez que você chamar a função, você vai ter que colocar os valores aqui dentro. O valor da variável A, o valor da variável B, que pode ser endereçado para outra variável do programa, ou pode ser um valor numérico, uma string que você está colocando ali direto. Esse tipo de variável daqui, tanto quanto as variáveis que estão dentro da função, elas têm um nome especial. E a gente vai aprender isso mais para frente, quando a gente estiver aprendendo sobre o Python em si e não sobre algoritmos, que é o que a gente está vendo agora. O que interessa agora é vocês saberem. Não importa o nome que você vai colocar aqui, que isso não vai interferir em nada que está fora da função. Isso aqui só serve para o que está dentro da função. Existe alguns casos que variáveis dentro da função podem interferir em variáveis fora da função, mas também isso a gente não vai aprender agora. Então não tem necessidade de se preocupar com isso. Aqui, as operações que a gente faz dentro da função é o chamado corpo da função. E no fim da função a gente tem essa palavra-chave, return, que é onde você vai colocar, que vai retornar o valor da saída. Ele vai pegar aqui, no caso, o valor dessa variável que eu chamei de saída e jogar no programa. Se tiver alguma variável, quando eu chamar essa função, se eu tiver, por exemplo, A igual a nome da função 1,2, aí o valor de A vai ser igual ao valor da variável saída, que nesse caso aqui vai ser 1 mais 4 dividido por 4, que vai dar 1,25. 1,25. Bom, vamos começar então a ver na prática como é que é para criar uma função. Eu não vou programar aqui, eu já tenho os códigos aqui nos slides. Vamos supor que a gente está fazendo um programa e esse programa tem algumas ocasiões que ele vai exibir uma mensagem de erro específica para o usuário. Só que essa mensagem ela é grande demais, você não quer ficar dando um Ctrl+C, Ctrl+V num printf com um texto
gigante de mensagens de erro, você quer que essa função, você quer facilitar isso, colocar uma coisa que seja fácil de você escrever, e toda vez que o programa passar naquele comando, ele dá aquele printf gigante. Então a gente vai fazer a nossa primeira função, que é essa função erro mensagem. É uma função, como vocês podem ver, ela não tem nenhuma variável de entrada e não tem variável de saída. Ela retorna esse valor, esse none. Ou seja, ela não atribui nenhum valor a nenhuma variável que esteja associada a essa função. E o corpo dela é exatamente a mensagem de erro. Aqui está a mensagem de erro gigante que o nosso programa vai exibir. Bom, agora a gente quer expandir um pouco mais essa função. Na verdade, nosso programa ele tem não só uma, ele tem 2, 3 tipos, tem tem várias mensagens de erro. Em geral, você não está nem aí para o que a mensagem vai dizer. Na maioria dos casos, você só quer que o usuário reinicie o computador quando chegar nesse erro. Então, você quer que quando chegar num determinado erro, ele mande um erro qualquer, ele mande reiniciar o sistema. Mas se o erro for em um caso específico, que a gente vai chamar de caso A, você quer que antes dele mandar reiniciar o sistema, ele diga que o erro é em A. Porque aí o usuário sabe pelo manual que vai ter que fazer alguma outra coisa. E aqui está basicamente o que eu tentei descrever. Não fui muito feliz na hora de tentar descrever o problema. Nosso programa está rodando e de repente acontece um erro. Esse erro é em A? Se for, ele vai informar que o erro é em A e vai mandar reiniciar o sistema. Se não, ele só vai mandar reiniciar o sistema. E aí, fim da nossa função de erro. Como vocês podem ver, esse comando aqui de mandar reiniciar o sistema, ele é comum a qualquer ocasião. Mas você só tem um passo a mais que tem que ser realizado, que é quando você faz você detecta esse problema em A. Como é que fica a nossa função em Python? Erro mensagem, agora ele tem uma variável de entrada, chama tipo de erro. Se essa variável for igual a A, você tem aqui o condicional if. Se esse duplo igual, se vocês lembram da nossa aula de variáveis operações, esse aqui é um igual comparativo. Ele vai comparar se esse tipo de erro é igual ao caractere A. Se for, ele vai executar esse comando, imprima erro em A, e depois vai mandar reiniciar o sistema, que é o próximo passo, depois do teste condicional. Se não for, ele não vai entrar nesse teste condicional, ele não vai executar essa operação aqui, mas vai mandar reiniciar o sistema do mesmo jeito. E aqui a gente tem o nosso código na prática. Erro mensagem A, nosso tipo de erro é A, então ele mandou erro em A, reinicia o sistema. A outra é erro mensagem, colocou um 0, 0 é diferente de A, então só manda reiniciar o sistema. Eu vou tentar fazer vídeos mais curtos, portanto eu vou terminar o vídeo dessa aula aqui, mas tem um vídeo que são os slides seguintes a essa mesma aula, e vai ter um outro vídeo com essa aula em Freemat. Então é só vocês darem uma olhada no canal ou no site que tem os vídeos sequenciais dessa aula. Obrigado e até o próximo vídeo.